57.825 casos e 314 mortes causadas pelo novo coronavírus. A Aida Maciel traz os detalhes agora. O número de casos de Covid-19 no Piauí segue o ritmo de aumento do número de casos no país. O surgimento da subvariante BQ1 apontou um crescimento na média móvel de casos nos últimos dias. A média de mortes também aumentou. O uso da máscara continua sendo recomendado, tanto pelo Ministério da Saúde quanto pelos órgãos estaduais e municipais. Por enquanto, segundo especialistas, sem a avaliação de obrigatoriedade, mas de preferência seguindo as últimas recomendações na prevenção da Covid-19. O reforço ao uso de máscara do Ministério da Saúde, na verdade, por decreto estadual, já estava sendo posto em prática. Nós nunca retrocedemos desse mínimo de obrigatoriedade do uso de máscara para os indivíduos de risco, imunossuprimidos, que têm doenças, que têm comorbidades, idosos, para as pessoas que estão em transporte coletivo, qualquer tipo de transporte coletivo, terrestre, marítimo ou aéreo, e nas clínicas, nos hospitais, nos estabelecimentos de saúde. Então, o estado do Piauí nunca retrocedeu. E isso é o que vai ser mantido. Mas, mais uma vez, isso é o que é obrigatório, é o mínimo. Se você tem condição de estar utilizando máscara em qualquer ambiente fechado ou de aglomeração, obviamente você estará muito mais protegido utilizando máscara do que sem máscara. Isso é um fato. Entre 6 e 11 de novembro, foram notificados 57.825 casos e 314 mortes causadas pelo coronavírus. A média móvel dos últimos 7 dias ficou em 8.448 diagnósticos diários, o que representa um número de 120% comparado à semana anterior, 3.834. Já a média móvel de mortes foi de 46, um aumento de 28%. Os números acendem um alerta para os órgãos de saúde, que pedem para que a população completem a carteira no que se refere à vacinação, principalmente com as doses de reforço. O COI também alerta para o risco de outras doenças. A gente tem 3 vírus respiratórios circulando, predominantemente, né? Então, Covid, influenza e o vírus sincicial respiratório. Como que a gente se protege deles? Lavando as mãos e usando máscara. Então, a prevenção é a mesma para todos eles. O que pode proteger a gente da nova variante da Covid pode proteger também do influenza e do vírus sincicial respiratório. No período chuvoso, também vale a pena lembrar da dengue. Então, evitar acúmulo de água parada, começar a utilizar os repelentes, a pessoa que está doente, a pessoa que não está doente, para que a gente evite a contaminação pela picada do mosquito da dengue. Isso é muito importante. Olha, vamos raciocinar aqui, porque o teimoso aqui... Sabia que eu recebi mensagem? Mandaram para mim, rapaz, uma vez, sabe o quê? Meu rosto, eu não vou sorrir porque o assunto é sério, mandaram para o meu Facebook, entendeu? Não tem a imagem da morte? Aquela foice e tal? Pegaram a imagem e botaram meu rosto lá, porque eu era fatalista, entendeu? Então, assim, não é questão de fatalismo, é questão de realidade. Você está vendo aí? Você está vendo aí o que eu falei? Neném, você trabalha comigo aqui todos os dias. Pergunta qual foi o dia que eu cheguei aqui no sistema, o dia de comunicação sem máscara. Todos os dias eu uso máscara. Todos os dias eu uso máscara. E está aqui a máscara, e fora, e onde eu vou, eu uso máscara. Vou dar um dado. Sexta-feira passada, eu saí daqui e fui a um hospital, na sexta-feira passada. Eu cheguei nesse hospital, eu vi uma quantidade enorme de pessoas dentro do hospital sem máscara. Dentro do hospital sem máscara. E em vários pontos do hospital, avisos de que a utilização da máscara era obrigatória. Utilização obrigatória. Ou seja, para permanecer no interior da unidade hospitalar, do hospital, da clínica, você tinha que usar máscara. O grande problema aí, o doutor Noronha tem toda a razão, mas o grande problema, doutor Noronha, é o seguinte: o senhor sabe,
excelente profissional e conhece muito bem essa realidade mais do que eu, é que a população ela só entende a necessidade do uso da máscara quando é obrigatório, quando é um decreto do governo ou da prefeitura. Quando você assina o decreto flexibilizando o uso da máscara ou tornando o uso da máscara optativo, a população imediatamente deixa de usar, porque vamos combinar que a máscara realmente é ruim, né? A máscara incomoda. Embora muita gente já tenha se habituado, eu me habituei mais. Agora incomoda muito. Então, às vezes você ouve do Ministério da Saúde o seguinte: nós temos, por exemplo, 4 estados do Brasil onde os casos têm aumentado com uma certa velocidade. Mas ainda não é um sinal vermelho, é um sinal amarelo. Mas está esperando o quê? Chegar ao sinal vermelho? Está esperando o quê? Se alastrar para o país todo? Começar novamente a ter um aumento considerável no número de mortes, um aumento considerável no número de novos casos, um aumento considerável no número de internações? O que é que está esperando? Para de novo se assinar decretos exigindo o uso da máscara, distanciamento. Porque quando o caso começa a se agravar, aí você tem a necessidade de tomar medidas ainda mais duras, podendo evitar essas medidas mais rígidas, as medidas mais rigorosas, tomando antecipadamente medidas mais simples. Medidas mais simples como o uso da máscara. Então, eu não consigo compreender, quer dizer, a gente vive ainda uma pandemia. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, ainda não tirou a classificação de pandemia da Covid-19. A gente vive uma pandemia, até porque há uma desigualdade vacinal absurda. Se já existe uma desigualdade vacinal, por exemplo, se eu considerar o Piauí, você tem municípios com baixa cobertura de 4ª dose, 3ª dose, até de 2ª dose. Quando você compara países da África, por exemplo, com Inglaterra, com Brasil, com os Estados Unidos, não é? Países mais pobres, assim, assustadora a diferença. Então, se você tem países onde a vacinação, até da primeira dose, né, até da primeira dose, é baixa, da 2ª dose é baixa, qual a possibilidade de surgir novas variantes nesse país? É enorme, é muito grande, é gigantesco. É gigantesco. Então, a questão para resumir aqui, só para resumir, continue usando máscara, mantendo distanciamento e evitando aglomeração. Ainda é o período, porque o que é que acontece? A gente melhorou um pouco, então a gente pode se permitir fazer algo que a gente não fazia antes, um restaurante, reunir a família, se todos estão vacinados, né? Mas as pessoas começam aí, rapaz, a shows aí com milhares de pessoas aí, 3.000, 4.000 pessoas, ninguém usa máscara, trocando copo e tal, e falando perto um do outro. Quer dizer, não é ainda para isso, ainda não é para isso. Vem Natal, vem Ano Novo, vem já Carnaval aí, viu? Vem já Carnaval aí. Aí.